Oi, loucos por Jesus! Chegamos aqui nessa segunda-feira para estudarmos a Bíblia Sagrada e eu estou muito feliz que você está aqui comigo. Nós estamos com o coração a mil e eu sei que você também, porque nós queremos aprender mais da palavra de Deus. Então, já vai mandando essa aula aí para a galera, para o povo ir assistindo com a gente. Você sabe que segundas e terças as aulas são abertas para todo mundo, sempre às 19 horas aqui no meu YouTube. E às quartas-feiras é aula para membros exclusivos do canal. Se você quer se tornar membro exclusivo, basta você clicar aí no botão tornar-se membro e por R$ 14,90 por mês você se inscreve para estudar a Bíblia conosco, segunda, terça e quarta. Nós vamos estudar a Bíblia pelo menos mais uns 3 anos. Então vai valer a pena o investimento. Hoje vamos estudar Levíticos 4, que fala dos deveres dos levitas. Amanhã, terça-feira, vamos estudar o imundo deve ser lançado fora do arraial. Então, a separação entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é, né? Também a prova da suspeita do adultério. E na quarta-feira, dia de aula para alunos exclusivos, vamos estudar a lei do nazireado, que é muito, muito bacana, ok? Então vamos lá comigo, Números capítulo 4, diz assim a Bíblia. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar nesse serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Então presta atenção, Levi teve vários filhos. Um desses filhos era Coate. Então, os filhos de Coate, ou seja, o grupo de Coate, eram aqueles que entrariam dentro do tabernáculo para fazer o trabalho. Mas só poderiam fazer isso se tivesse entre 30 e 50 anos de idade. Verso 4 diz: Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E pôr-lhe-ão por cima uma coberta de pelos de texugos, e sobre eles estenderão um pano todo azul, e lhes colocarão os varais. Também sobre a mesa da propiciação estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres e as taças e os jarros para libação. Também o pão contínuo estará sobre elas. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugo o cobrirão e lhe colocarão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o tabernáculo, o candelabro da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espivitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com o que servem, e envolverão cada um a eles os seus utensílios na coberta de peles de texugo, e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de pelos de texugo o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os colocarão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de pelos de texugo, e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. E sobre ele colocarão todos os instrumentos com os que servem, os seus braseiros, os garfos, as pás, as bacias, todos os pertences do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de pele de texugo, e lhe colocarão os seus varais. Verso 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morra. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Então, o que os coatitas tinham que fazer? Depois que Arão e seus filhos embrulhassem tudo do tabernáculo, eles só iam carregar. Mas eles mesmos não podiam pegar, nem é só carregar aquilo que já estava embrulhado. Agora vamos ver outro filho de Levi, verso 16. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a contínua oferta dos alimentos, e o azeite da unção, a cargo
de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: não deixareis extirpar a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas, mas isso lhes fareis para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério, no seu cargo. Porém não entrarão para ver, quando cobrirem o santuário, para que não morra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, contarás a todo aquele que entrar a se ocupar no seu serviço, para executar o ministério da tenda da congregação. Este será o ministério das famílias dos gersonitas, no serviço e no cargo. Então, agora os gersonitas também são filhos de Levi, e agora vai vir o trabalho deles. Se o dos coatitas era só carregar as coisas embrulhadas pelos filhos de Arão, vamos ver agora qual é o trabalho dos filhos de Gerson. A Bíblia diz aí no verso 25: levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, e a tenda da congregação, e a sua cobertura, e a coberta de peles de texugo que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que sirvam. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o trabalho, será segundo o mandato de Arão e seus filhos, e lhes designareis as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das famílias dos filhos dos gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, contarás a todo aquele que entrar nesse serviço, para administrar o ministério da tenda da congregação. Então, os filhos de Coate carregavam os utensílios santos, os filhos de Gerson carregavam as cortinas do santuário, do tabernáculo, e agora vamos ver o que os filhos de Merari, que também é descendente de Levi, tinham que fazer. Verso 31. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação: as tábuas do tabernáculo e os seus varais e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor e as suas bases e as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério, e contareis os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. Então, 2.750 são os gersonitas. Verso 37. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandato do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados segundo a casa de seus pais, foram 2.730. Está aí no verso 40. Então, dos coatitas, 2.000 e pouco, dos gersonitas, 2.000 e pouco, e verso 41. Então, estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme o mandato do Senhor.
E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação, os que deles foram contados segundo as suas famílias eram 3.200. Esses são os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandato do Senhor, pela mão de Moisés. Então, os filhos de Gerson carregavam os objetos de dentro do santuário depois que estivessem embrulhados. Os coatitas carregavam esses objetos. Os filhos de Gerson carregavam as cortinas e os filhos de Merari carregavam a base do tabernáculo. Olha aí o verso 46. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério das cargas na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580. Ou seja, havia 8.580 levitas para cuidar somente de carregar, montar e desmontar o tabernáculo. Olha isso. 8.580. Verso 49. Conforme o mandato do Senhor, pela mão de Moisés, foram contados cada um segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Por isso que esse livro se chama Números, gente. Porque aqui esse livro fala muito de contagens, de números, né? Você vê lá no capítulo 1, tem o censo dos que podiam ir para a guerra. E é um livro sobre números, onde Deus vai colocando ordem na nação e numerando e dando nomes aos bois. O que a gente aprende aqui? Nem todo mundo faz tudo na casa de Deus. Nós temos gente que trabalha lá fora, nós temos gente que trabalha no altar, nós temos gente que adora, nós temos gente que ajuda na logística, nós temos gente na mídia, na comunicação. É isso que aprendemos aqui. Você pode ser uma pessoa que só assiste o culto, mas mesmo assim você é um adorador da casa de Deus. Aprendemos isso aqui na palavra de Deus hoje, e que eu e você sejamos esses levitas para a glória de Deus. Pai, eu abençoo cada vida e eu peço ao Senhor que nesse dia nós possamos entender que somos levitas do Senhor e que somos separados para realizar a Tua obra. Eu abençoo cada vida aqui, Pai, e eu declaro, vamos viver separados para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Lembrando a vocês que amanhã, terça-feira, vamos estudar a prova da suspeita da mulher de adultério, a restituição, o imundo deveria ser lançado fora do tabernáculo, e na quarta-feira vamos estudar as leis para o nazireado. É muito bacana a lei do nazireado, né? João Batista era nazireu, mas você sabe que as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Então torne-se membro, porque nós temos muito ainda para estudar da Bíblia. Passa na loja do Lucinha, adquira essa Bíblia linda, olha, a Bíblia Pixel, muito linda para as meninas. Tem esse livro Campo de Batalha da Mente, da pastora Joyce Meyer, fantástico essa leitura. Comunicação e Intimidade, a chave para um casamento feliz, do Gary Chapman. O Fim da Ansiedade, esse livro é fantástico. Todos esses livros, camisetas, bíblias, pulseirinhas, estão na loja do Lucinho, comprando lá acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você e sua família para vir para Israel com a minha família esse ano. Nós iremos em outubro para Dubai e Israel. Acesse agora o site viagecomlucinho.com.br. Lá tem toda a informação, preço, roteiro, forma de pagamento, parcelamento a perder de vista, né? Então, muita gente já se inscreveu, mas está faltando você. Você vai ver que o parcelamento vai caber dentro do seu orçamento. Então, corra lá, se inscreva e venha conosco para essa viagem fantástica na Terra Santa. Deus te abençoe. Até a aula de amanhã. Não perde não. E seja louco por Jesus.